Muito bem, muito bem. O último tópico agora saindo quentinho. E o último tópico é o tópico dos números racionais. Olha só. Os números racionais são muito legais, muito interessantes. E eles começam já de modo bem forte. Por quê? Porque a principal característica dos números racionais é uma prova, por exemplo. Seria como se fosse uma caracterização dos números racionais, certo? Como é que você caracteriza um número racional para dizer com certeza que esse número é desse conjunto, desse grupo? Então a caracterização é a seguinte, pessoal. Todo número racional, por caracterização, tem que ser possível ser escrito no formato de fração, certo? Então a caracterização de um número racional é se ele puder ser escrito no formato de fração, tá bom? Essa é a nossa caracterização mais importante. Conseguiu escrever um número racional em fração, ou conseguiu escrever um número qualquer em fração, significa então que esse determinado número, garantido que ele é racional. Tá bacana? Então vamos pensar o seguinte agora. Vou escrever o número 4, por exemplo, aqui. E eu quero saber se o 4 é um número racional. Como é que nós fazemos isso? Vamos tentar escrever o 4 como forma de fração. E aí vocês podem pensar o seguinte. Que fração que daria um resultado 4? Aí tem muitas maneiras de vocês fazerem. A mais básica delas seria pegar o 4 e dividir por 1. 4 sobre 1 é 4. Poxa, então já conseguimos escrever o 4 no formato de fração. Portanto, o 4 é racional. Legal? Então aqui nós temos essa forma rápida de vocês descobrirem se o número é racional ou não. Vamos ver agora outra coisa. Vamos ver, por exemplo, esse número aqui, olha. Como é que é o nome dele? Eu vejo 1,2. Mas 1,2 na verdade não é o nome desse número, ele é 12 décimos, certo? Então o nome desse número aqui é 12 décimos. E essa leitura correta do nome do número já me dá a fração que eu desejo, por exemplo. Então esse número que eu vejo 1,2 é um decimal. Em decimal a gente fala 1,2. Em fracionário falamos 12 décimos, certo? Então foi possível transformar esse 1,2 aqui em fração, tá vendo? Então quer dizer que 1,2 também é um número racional, tá bom? Então no geral, todo número racional tem três maneiras de serem representados, que podem ser representados: no formato decimal, no formato fracionário e no formato misto. Sendo que os mais importantes e mais usuais são os decimais e fracionários. Tá legal? Essa caracterização é muito importante para vocês, viu, pessoal? Então, lembrem sempre. Se alguém perguntar para vocês como é que faz para a gente poder garantir que o número é racional, vocês vão dizer que é se esse número puder ser transformado em quê? Em fração. Tá bom? Isso é uma verdade. Combinado? Próximo passo aqui importante da revisão dos números racionais é o fato das frações serem equivalentes. O que significa uma fração ser equivalente de outra? Significa dizer que as duas estão na mesma posição, no mesmo lugar da reta e que têm o mesmo valor. Como é que eu posso fazer isso? Olha, vamos pegar aqui, por exemplo, a fração 12 décimos, que nós colocamos no exemplo anterior. 12 décimos. Eu sei que essa fração aqui, 12 décimos, o numerador dela e o denominador é divisível pelo mesmo número. Eu posso dividir ela por 2 aqui, por exemplo. Certo? Então, fazendo aqui uma divisão por 2, a gente vai conseguir reescrever essa fração de que modo? De um modo mais simples, usando números diferentes, na verdade. Então ficaria assim, 12 dividido por 2
fica aqui um 6. E o 10 dividido por 2 fica aqui um 5. Opa! Então a fração 6 quintos, olha só, essa fração 6 quintos é equivalente da fração 12 décimos, tá bom? Tem o mesmo valor, elas valem a mesma quantidade. Essa é a ideia de frações equivalentes. Só lembrando que as frações equivalentes, elas são adquiridas não apenas dividindo por o mesmo número, mas podem também ser adquiridas multiplicando por um mesmo número. Vamos pegar, por exemplo, aqui a fração 12 décimos, e se ao invés de dividir por 2, a gente multiplicar ela por 3, por exemplo. Então, multiplicando 12 décimos para 3, ficaria o que aqui? Ficaria 36 30avos. Olha aí. Estou pegando 12 multiplicando por 3, virou aqui, ó, deixa eu apagar esse 12 aqui. Ó. Vamos fazer o seguinte, vamos reescrever ela aqui multiplicando por 3, olha só. Multiplicando por 3. Multiplicando por 3. 12 vezes 3 vai gerar quem? Vai gerar o 36 e 10 vezes 3 vai gerar o 30. De tal modo que vocês conseguem construir o tanto de frações equivalentes que vocês desejarem, tá bom? Elas são infinitas também. Então essa é a ideia de frações equivalentes. Legal? Ótimo. Vamos avançar, porque depois das frações equivalentes, nós precisamos aprender a fazer o quê? A fazer operações com os números racionais, tá bom? E como são essas operações? Eu preciso aprender a adicionar, multiplicar, dividir, subtrair e assim por diante. Vamos pegar aqui a fração 2 terços. Olha, 2 terços eu quero adicionar aqui com a fração 4 terços. Pronto. Eu estou adicionando terços aqui, vale muito a pena vocês pensarem nisso. 2 terços mais 4 terços, a resposta já vem na fala de vocês. Se fosse assim, ó, 2 laranjas mais 4 laranjas, dariam 6 laranjas. Então, 2 terços mais 4 terços dá também 6 terços. Mas como é que eu represento 6 terços? Represento assim, olha, 6 terços. Essa ideia nos mostra que quando eu estiver, como se diz, juntando números de mesma qualidade, de mesmas características, aqui no caso eu estava somando terços, olha só, somando terços. Então a resposta também tinha que ser em quê? Em terços. Bacana? Agora vamos ver quando eu quero somar frações de denominadores diferentes. Então seria mais ou menos, eu coloco aqui 2 terços mais 1/4. Aí nesse caso aqui eu não estou aqui querendo somar terços com quartos. Como é que eu posso fazer isso aqui? Aí nesse caso aqui é encontrar equivalentes para elas, tá bom? Então eu vou fazer de 2 modos aqui para vocês perceberem que é bacana, que é rápido. E vamos finalizar então a nossa revisão, tá bom? Então vamos lá. 2 terços você poderia encontrar equivalentes que tenham denominadores iguais. Como é um jeitinho bom de vocês fazerem isso? Vocês vão observar o seguinte. Vocês podem multiplicar os dois denominadores. Por exemplo, 3 vezes 4 vai dar 12. Então, pense assim. Eu vou encontrar frações equivalentes que os denominadores sejam 12. Como é que você faz para encontrar agora? Para esse 3 aqui se transformar num 12, nós multiplicamos ele por 4. Tá? Então, isso aqui foi multiplicado por 4. O numerador também tem que ser multiplicado por 4. Tá bom? Por quê? Porque a ideia é de construir as frações equivalentes. Então, 4 vezes 2 vai dar aqui para nós 8. Tá bom? A mesma ideia aqui, esse 4 se transformou no 12, por quê? Porque ele foi multiplicado por 3. Então, 1 também tem que ser multiplicado por 3. Então, 3 vezes 1 vai dar 3. Agora ficou aqui no formato que a gente consegue entender. 8 dozeavos mais 3 dozeavos vai dar aqui 11 dozeavos. Legal?
Olha aí. E é nesse formato que nós usamos para somar frações de denominadores diferentes. Tá? Então falta agora só 2 pontinhos para a gente lembrar e termina a nossa revisão. Tá bom? Vamos então fazer agora a multiplicação e a divisão. Bem rápida, bem tranquilo para vocês não esquecerem mais. Vamos agora fazer o seguinte. Multiplicar. Vou colocar aqui 2/3 vezes 3/8. Pronto. Na multiplicação ela é direta, bem rápida. Você vai multiplicar o numerador da primeira com o numerador da segunda e vai multiplicar o denominador da primeira com o denominador da segunda. Então fica 2 vezes 3, vai virar o que aqui? 6, e 3 vezes 8 vai virar aqui 24. Aqui já está respondido, já está pronto. Se porventura vocês precisarem reescrever ela de um modo mais simples, vocês simplificam. Se perceberem que o numerador e o denominador dá para simplificar por um mesmo número, vocês podem simplificar. No caso aqui, o 6 e o 24 possuem um denominador comum, que poderia ser o 2, poderia ser o 3, poderia ser o próprio 6. Então, nesse caso aqui, eu vou usar o próprio 6, tá bom? Mas vocês podem ir simplificando aí aos poucos. Primeiro por 2, depois por 3, tá bem? Então, ficaria aqui, 6 dividido por 6 fica o quê? Fica 1, e 24 dividido por 6 fica 4. Ou seja, 1/4 é uma fração equivalente do resultado, que é 6/24. Bacana? Então a multiplicação se faz nesse formato. Se vocês perceberem que o numerador e o denominador não tem divisor comum, aí vocês não precisam simplificar mais, já termina bem aqui. Legal? Vamos para o último então agora, que é só a divisão de números racionais, que essa é bem tranquila também. Vamos lá para fecharmos, para nós finalizarmos nossa revisão aqui. Eu tenho aqui agora 3/8 e quero dividir para 1/3, por exemplo. Como é que eu faço para fazer a divisão? Essa divisão ela é muito complicada de fazer, então vamos transformá-la em multiplicação. Olha só, a gente vai transformar a divisão em multiplicação. Para isso aqui acontecer, a primeira fração não acontece nada com ela, vocês podem deixar ela aqui normalzinho. Mas na segunda vocês vão fazer a inversão, era 1/3, fica 3/1. E agora ficou fácil, ó. 3 vezes 3 ficou 9, 8 vezes 1 ficou 8. E pronto, ok? Valeu, galera, até mais.